pessoal, nós faremos agora a correção do terceiro simulado referente ao texto A Pedagogização do Conhecimento, estudos sobre recontextualização, simulado este que foi classificado como sendo de nível difícil. Só destacando alguns aspectos, em relação a este artigo em específico, foi disponibilizado um artigo, outro artigo que foi escrito por Basil Bernstein, Classes e Pedagogia, Visível e Invisível. Este artigo nos ajuda a compreender um pouco sobre a perspectiva pedagógica de Bernstein, principalmente no que diz respeito à ideia de competência, uma vez que há aqui como um dos principais temas a serem discutidos nesse artigo, que é justamente o conceito de competência, a pedagogização do conhecimento, a utilização do conceito de competência que vem de outro campo, um campo ligado à economia, e é recontextualizado para o campo educacional. Problema, mais uma vez, a gente sempre vem discutindo isso, é justamente realizar esta recontextualização de um conceito de um campo científico para outro campo científico. Então, o problema está em fazer essa transposição sem haver uma recontextualização. E, especificamente, sobre o conceito de competência, que Bernstein discute em seu texto, se não há uma recontextualização do conceito de competência, é utilizado tal qual é visto no campo econômico, muitos equívocos podem ser vistos no campo educacional, quando é utilizado o conceito de competência sem considerar as especificidades do campo educacional. E aí que está justamente o grande problema. Bernstein vai falar sobre pedagogia visível e invisível, qual dessas duas pedagogias casa muito bem com o conceito de competência. E também Bernstein nos traz outras áreas científicas, e relaciona essas áreas a como o conceito de competência é abordado nestas áreas. Daí ele cita Chomsky no campo da linguística, Lévi-Strauss no campo da antropologia, Piaget, cita Freud também. Então, pessoal, vamos aqui à correção do simulado. Primeira questão: como você se sente na hora em que abre a porta da sala e entra para dar sua aula? Confiante ou apreensivo? Quem leciona sabe que a tensão vem quando não se está bem preparado. O planejamento é um pré-requisito para o seu trabalho, não há dúvida. Mas, na hora de colocá-lo em prática, o que fazer se um aluno não entende o que você pediu? E se faltou tempo para terminar a tarefa? Pior, se as crianças começam a brigar? Nem os educadores experientes estão livres de momentos como esses. Ter uma boa gestão da sala de aula ajuda a contornar problemas desse tipo. O professor tem de dar conta do previsto, lidar com o inesperado e administrar a rotina para que todos aprendam, diz Rosaura Soligo, coordenadora de projetos do Instituto Abaporu de Educação e Cultura em Salvador. O sucesso do ensino depende de vários fatores, como a interação entre as crianças e a relação dela com você e com o objeto de conhecimento. Para planejar, levando em conta a personalidade e o nível de aprendizado de cada um, é preciso observar, fazer diagnósticos e analisar a produção deles com frequência. Outra vantagem de conhecer bem a turma é conseguir antecipar situações que podem surgir durante a aula. Assim, você já leva na manga algumas intervenções alternativas para elas. Além de escolher e preparar os recursos necessários, calcular o tempo do trabalho e saber como organizar a sala, o professor precisa prever como as crianças reagirão diante do que vai apresentar. Vocês podem ver aí a fonte de onde nós tiramos esse texto.
E assim, quem trabalha no campo educacional, né, provavelmente já deve ter se identificado com algumas passagens que estão presentes nesse texto. Obviamente, nós sabemos que há muitos candidatos para uma vaga, né, nessa seleção, que não vêm do campo educacional, propriamente dito, né, que não vêm de cursos de licenciatura. Nós temos cursistas da matemática, da administração, cursistas da área de biologia, geografia, e que não necessariamente vêm da licenciatura, mas sim do bacharelado, né? Nós sabemos que para se inscrever nesse processo seletivo basta o curso de graduação, né? Então, talvez aqueles que não tenham uma aproximação maior com esse campo educacional, né, talvez tenham tido mais dificuldade ainda na compreensão deste artigo, né, porque é um artigo que trata, sobretudo, de aspectos pedagógicos, né? Mas eu acredito que com as aulas que nós estamos tendo aqui, já esteja aqui, digamos, abrindo um pouco a mente, né, em relação a alguns conceitos que estão presentes nesse artigo. Então, não necessariamente é preciso você vir de uma graduação de licenciatura, por exemplo, para você compreender um texto como esse, né? É claro que há conceitos específicos que geram dificuldade, mas eu acredito que na correção desse simulado a gente vai aqui, e assim como os outros, né, a gente vai aprendendo e vai compreendendo alguns dos conceitos abordados por Bernstein. E como já afirmado anteriormente, algumas dificuldades também decorrem da própria tradução, né? A utilização de palavras que não são muito comuns para nós, ok? Então vamos lá, nós temos aqui um relato, né? Pequenos relatos sobre situações em sala de aula, né? Obviamente, é impossível a gente prever todas as ações possíveis que podem ocorrer, né? Todos os fatos que podem ocorrer em uma aula, por exemplo. No entanto, nós não podemos negar que um bom planejamento, né, facilita bastante o nosso trabalho enquanto professor, uma vez que no próprio planejamento nós podemos elaborar planos, né, o famoso plano B, o plano C, né, quando acontecem alguns imprevistos. Então, no próprio planejamento nós podemos antecipar algumas ações que serão desenvolvidas caso aconteçam alguns imprevistos. Mas mesmo assim, mesmo com todo esse cuidado, né, geralmente acontecem coisas que a gente não previa, né? E é exatamente isso que o texto nos traz, né? Mesmo aquele professor mais experiente se depara com situações as quais ele não previu, ok? Então vamos lá, no texto acima temos alguns dos desafios diários enfrentados pelo docente em sua prática. A relação das crianças com o professor e um bom planejamento são fatores importantes que podem contribuir para a prática docente. Os saberes necessários para ações como planejar e interagir com as crianças podem ser adquiridos também na própria prática do professor, seja ela de forma consciente ou inconsciente. São os saberes que a gente vai adquirindo enquanto professor, né? Os saberes docentes, né? O saber docente ele não é adquirido apenas na graduação. Ele é adquirido também antes da graduação. Quando a gente tem contato com professores, nós, enquanto alunos, né, nós estudamos, fizemos a nossa educação básica, ensino fundamental, ensino médio, nós nos deparamos com muitos professores. Obviamente, é muito provável que a gente tenha se identificado com alguns professores e já em relação a outros professores, nem tanto, né? Esses professores com os quais nós identificamos, é provável que, caso a gente seja professor, né, é provável que a gente adote algumas das posturas vistas, né, nesses professores. É provável que a gente se inspire em alguns professores que nós tivemos na nossa educação básica. E isso é um saber docente também. Tá, okay? Então, o saber docente ele começa a ser adquirido antes mesmo da graduação. Na graduação, obviamente, nós nos deparamos com um saber docente mais científico, digamos assim, e depois há saberes docentes que nós vamos adquirindo na própria prática, ok? Daí vem a famosa frase de Paulo Freire, né? Ensinar para aprender. Nós aprendemos no momento em que estamos ensinando, né? Então, ao ensinar, nós também estamos aprendendo. E o aluno, ao aprender,
também está ensinando, né? Está ensinando o professor a ensinar, né? Aqui uma característica da própria dialética, né? No campo educacional. Pois bem, então, continuando o texto, né? Nós temos, nesse sentido, Basil Bernstein se destaca ao estudar os conhecimentos dos quais os professores lançam mão em suas práticas em sala de aula, abordando os conceitos de pedagogia visível e pedagogia invisível. Nós temos aqui dois conceitos muito importantes. Já discutimos anteriormente, mas vamos falar aqui novamente, né? Pedagogia visível e pedagogia invisível. Há um texto disponibilizado para vocês, um artigo de Bernstein, no qual ele desenvolve mais detalhadamente, né, esses dois conceitos de pedagogia visível e pedagogia invisível. É importante a gente compreender esses dois conceitos porque pode facilitar ainda mais a compreensão do próprio artigo que está na bibliografia dessa seleção. Por pedagogia visível, a gente pode entender aqui como um campo pedagógico explícito. Mas de que forma explícito? As tarefas do professor estão bem determinadas, né? A forma como ele avalia está muito bem determinada, os instrumentos avaliativos também estão determinados, o espaço de atuação desse professor está muito bem determinado, esse professor é menos autônomo, né? Ou seja, há aqui um papel do elemento prescritivo, né? Mas atuando de uma maneira mais incisiva na prática desse professor. Em outras palavras, esse professor é menos autônomo, ele é menos independente para agir como ele achar necessário, né? No que diz respeito ao espaço em sala de aula, também espaços muito bem delimitados, né? Os aprendizes ocupam cada um o seu espaço, sem essa liberdade, né? De, por exemplo, em uma sala de aula, sem essa liberdade de ficar se locomovendo pela sala de aula, né? Essa pedagogia visível ela é muito prescritiva. As tarefas são muito bem determinadas, são muito bem explicitadas, né? No que diz respeito ao instrumento avaliativo, né? A prova, ela predomina nessa pedagogia visível, né? A prova é uma forma de avaliação, né? A prova, aquela prova empírica que nós recebemos, né? Aquele papel com várias questões, algumas provas com 2, 3 laudas, né? A prova é um instrumento avaliativo, mas nós também temos outras formas de avaliação, né? Então, a prova é um instrumento avaliativo de caráter muito pontual, né? Então, pessoal, essa pedagogia visível a gente pode considerar como uma pedagogia explícita, né? Com espaços muito bem determinados. Dessa pedagogia visível a gente pode trazer como exemplo salas de aulas pequenas com muitos alunos, né? Porque justamente a disciplina que há, ou que pelo menos deveria haver neste espaço, possibilitaria uma grande quantidade de alunos em um mesmo espaço físico. Por quê? Porque os espaços estão muito bem determinados, né? Cada aprendiz tem a liberdade de se locomover em um determinado espaço, né? Sem a liberdade de se locomover em outros espaços que não aqueles que foram determinados para ele. Essa é uma categoria da pedagogia visível. Ela é mais prescritiva, ela é mais disciplinadora, mais rígida, né? E podemos dizer também que a pedagogia visível ela seria mais econômica para o Estado ou mesmo para a iniciativa privada, né? Por quê? Porque ao ser mais rígida, ao ser mais prescritiva, né? Isso no que diz respeito tanto à ação do professor como também do próprio aluno, né? Seria possível, em um mesmo espaço físico, nós termos vários alunos, vários aprendizes, uma grande quantidade de aprendizes, né? Para o mesmo professor, né? Esse professor estaria limitado a agir conforme as prescrições, né? Como a pedagogia visível ela é mais rígida, ela também é mais rígida para o professor. Ele é mais limitado para agir como ele achar que deveria agir, ok? Já na pedagogia invisível, a gente tem uma flexibilidade muito maior. Na pedagogia invisível,
surgem de maneira mais destacada outros instrumentos avaliativos, né? Aqui nós temos a avaliação, como instrumentos avaliativos a participação do aluno, a interação dele, a prova também, né? O professor ele é mais autônomo para agir como ele achar necessário em sua prática, né? Então, essa pedagogia invisível, comparando-se com a pedagogia invisível, a pedagogia visível ela é mais flexível, ok? A pedagogia invisível é mais flexível. Se a gente fosse considerar as duas pedagogias no campo econômico, nós podemos dizer que a pedagogia invisível ela é menos econômica. Ou seja, para a gente implementar uma pedagogia invisível, seria necessário um investimento maior, uma vez que os espaços pedagógicos não estão muito bem determinados, né? Consequentemente, isso se reflete em necessidade de uma infraestrutura maior, né? Como o professor está é mais autônomo para desenvolver a sua prática docente, né? Há uma possibilidade maior de ele trazer algo para a sua prática, né? Que não condiz com o que a elite dominante quer veicular, né? Então a gente pode dizer que essa pedagogia invisível ela é mais arriscada para aqueles que detêm o poder político, né? A pedagogia visível ela é muito mais adequada, porque ela é mais rígida, ela é mais prescritiva, ela é mais econômica, ok? Então, essa rápida passagem nesses dois tipos de pedagogia, ok? A gente vai trazer aqui ao final dessa correção alguns exemplos de pedagogia visível e pedagogia invisível, exemplos de escolas, né, nas quais nós podemos ver na prática como acontece essa pedagogia visível e pedagogia invisível, ok? Para tornar isso um pouco mais didático. Então vamos agora ao comando da questão, né, que é uma das partes principais, é justamente o comando, saber o que está sendo pedido. Relacionando as práticas sinalizadas no texto acima com os estudos de Bernstein, marque a alternativa correta. Opção A. Relatos de professores indicando a reprodução de práticas solidificadas pelo tempo, sem uma reflexão crítica sobre elas mesmas, resultando assim no agir mecanizado pelo resultado da própria experiência, é classificado por Bernstein como pertencente à chamada pedagogia visível. Essa opção está falsa, pessoal. E, inclusive, ela nos dá aqui um assunto para a gente discutir rapidamente. Então, veja só. Nós falamos que a pedagogia visível ela é mais limitadora, né? Ela é mais rígida, ela restringe mais a ação do professor. Por mais que ele tenha muitas ideias, né, há uma restrição muito grande aqui nessa pedagogia visível. Restrição que vem de cima, né? No que diz respeito à pedagogia invisível, nós falamos também que há uma flexibilidade muito grande da prática desse professor. No entanto, Bernstein destaca que nessa pedagogia invisível, essa flexibilidade, essa autonomia do professor, ela se reflete, na maioria das vezes, em um agir inconsciente. Como é que é esse agir inconsciente? É um agir no qual o professor se utiliza de conhecimentos adquiridos em sua prática em sala de aula, né? Mas esses conhecimentos não foram alvo de uma reflexão crítica. É aquele agir mecanizado, né? Quem foi professor, né? Talvez fique um pouco mais fácil de entender. É aquele agir mecanizado. Você vai para a sala de aula, né? Ministra a sua aula com as mesmas características que você vem ministrando a sua aula há anos, né? Ou seja, é como se fosse algo mecânico. Você não chega nem a refletir sobre o que você está fazendo. Então, essa pedagogia invisível, ela também possibilita isso, né? Justamente por esse professor ter uma autonomia muito grande, né? Não há um monitoramento muito grande em relação à sua prática em sala de aula. Consequentemente, isso pode se refletir, né, em um agir descompromissado, em um agir mecânico,
em uma não reflexão sobre como avaliar os alunos, né? Aquele tipo de avaliação que vem sendo feita há 20, 30 anos, né? Isso depende do professor que vem com a mesma forma de ministrar aula de décadas atrás. A gente sabe que a sociedade vai mudando, os jovens que estão hoje na escola não são os mesmos jovens de 30, de 40 anos, consequentemente isso deve se refletir em mudanças na prática pedagógica, né? Então, essa pedagogia invisível, por justamente possibilitar uma maior autonomia do professor, também possibilita que esse professor esteja agindo de forma mecanizada, ok? Sem refletir. É todo dia a mesma coisa, né? É como se o professor criasse uma rotina, não refletisse sobre essa rotina, simplesmente chega, ministra a sua aula, pronto. Então, pessoal, o que torna essa opção A como falsa é porque esse agir mecanizado pelo resultado da própria experiência é classificado por Bernstein como pertencente à pedagogia invisível e não à pedagogia visível, como nós podemos ver aí nessa opção A, ok? Então, a pedagogia invisível, ela possibilita isso, né? Esse agir inconsciente, esse agir mecanizado, ok? Então, essa opção A está falsa. Opção B, a prática pedagógica, uma vez deixando de lado as especificidades do educando, procurando assim princípios universais que possam ser utilizados no campo educacional, é uma característica da pedagogia invisível. Está correta esta opção. Vejam só, justamente por ser mais flexível, né, essa pedagogia invisível vai buscar meios de avaliação, né, ou mesmo princípios universais que possam ser utilizados no campo educacional, que, independentemente do aluno, esse princípio possa ser utilizado. Então, justamente por ter essa flexibilidade maior, né, e justamente pela dificuldade em agir, rigidamente com cada aprendiz, rigidamente, ao falar rigidamente, eu estou me referindo a critérios que sejam utilizados, né, conforme o aluno. Não. Na pedagogia invisível, a gente não vai ter uma prática pedagógica específica para cada aluno. Nós vamos ter uma mesma prática pedagógica para todos os alunos. O que se busca na pedagogia invisível é um princípio universal, né? Bernstein afirma que essa pedagogia invisível vai buscar, sobretudo, né, no campo biológico, teorias que possam ser utilizadas, né, no campo educacional. Por isso que ele afirma que essas teorias tendem a abstrair a biografia pessoal da criança e o contexto local. Em outras palavras, pessoal, essa criança é mais uma dentre as várias crianças que estão nesse campo educacional da pedagogia invisível, né? Então, não há essa diferenciação tomando por base o contexto, a história desse aprendiz, né? Então, todas são vistas, né, à luz de uma mesma teoria, de um princípio universal. Então, pessoal, essa opção está verdadeira. Opção C, a abstração da biografia dos educandos, desconsiderando assim o contexto sociocultural no qual a escola está inserida, é um bom exemplo de como as pedagogias visíveis atuam. Essa opção está falsa, né? Na verdade, aqui nós estamos fazendo a referência às pedagogias invisíveis e não às pedagogias visíveis. Opção D. O conceito de competência, ao entrar no universo educacional, encontrou as pedagogias visíveis como aliadas em sua implementação, proporcionando um ensino mais preocupado com a realidade dos educandos. Essa opção está falsa. Na verdade, o conceito de competência ele vai encontrar na pedagogia invisível como um grande aliado. Por quê? Porque justamente o conceito de competência não vai se debruçar, né, sobre questões sociais, questões culturais, políticas, né?
Isso diz respeito ao que é extraescolar, né? Diz respeito à própria realidade dos educandos. E como a pedagogia invisível não se propõe a fazer isso, né? Ou seja, ela abstrai toda essa realidade dos educandos, o conceito de competência, como vem de um campo econômico, né? Ele vai se dar muito bem, né, com a pedagogia invisível. Por quê? Porque o conceito de competência ele vai focar muito no aspecto pragmático, né? No fazer. Né? No fazer. Em segundo plano é que vem o pensar, né? A questão aí do fazer consciente. Né? Então, o conceito de competência ele vai destacar sobretudo o fazer, seja esse fazer consciente ou não. Então, essa opção D está falsa. Segunda questão. Basil Bernstein, em suas pesquisas sobre as mudanças no campo educacional, destaca a presença cada vez mais incisiva da noção de competência na prática educacional, fato que se inicia na década de 1960 e se acentua nas seguintes. Juntamente com a presença desse conceito, outras características também podem ser destacadas nesse processo de mudança. Nesse sentido, é incorreto afirmar. Opção A. As teorias do campo educacional procuraram princípios universais, de modo que as teorias do conhecimento humano fossem vistas de modo sequencial, sob forte influência biológica. Está verdadeira, né? Nós temos aqui, sobretudo, as pedagogias invisíveis, né? Como um campo educacional que buscava justamente esses princípios universais. Opção B. Aprender passa a ser visto como algo tácito, invisível, sua progressão não é mais facilitada por um controle explícito, público, né? Então, a partir do momento que a pedagogia invisível vê o aprendizado como algo tácito, como algo invisível, né? Como algo do qual a gente não pode nem chegar a explicar muito bem como acontece, né? A progressão, né, desse aprendizado passa a não ser mais facilitada por esse controle explícito, público, né? Diferentemente da pedagogia visível, que ela é mais rígida, que ela é mais controlada, né? A pedagogia invisível, por ela ser muito difusa, né? Por ela ser, entre aspas, meio nebulosa, como acontece essa aprendizagem, né? Uma liberdade muito grande, né? A progressão educacional ela passa a não ser muito bem vista, né? Não há um controle muito grande nessa pedagogia invisível. Por quê? Porque tudo é muito difuso, né? Agora pensem aí, se não há uma facilidade do controle desta pedagogia invisível, imagine para os pais desses aprendizes, né? Como é que eles vão acompanhar a progressão desses jovens que estão inseridos em uma pedagogia invisível, né? Isso torna muito mais difícil, né? E até interessante para o viés aqui do ensino por competência, que os pais realmente não acompanhem, né? O foco aqui, né, isso tomando por base a perspectiva neoliberal, né, é fazer com que esse aprendiz se torne um mero reprodutor da realidade, né? Um mero reprodutor, um mero agente manual, né? Ele age sem consciência do que está fazendo, né? Então a pedagogia invisível é muito mais complexa, né? É muito mais difícil de a família acompanhar a progressão educacional desse jovem, principalmente quando nós estamos falando de famílias desestruturadas, né? De estruturas familiares, né? As quais a gente dificilmente considera como família. Quem trabalhou ou quem trabalha, né, em áreas de periferia, né, em escolas de periferia, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Há casos que a gente não pode nem falar de família, né? Então, de fato, pessoal, essa pedagogia invisível, ela é mais complexa, né? Ela não é muito bem indicada. Por quê? Porque não há esse controle muito explícito, né? No entanto, ela casa muito bem com a perspectiva econômica, né? A perspectiva neoliberal. Então, essa opção B, ela está verdadeira. Opção C, as teorias são vistas como bloqueadoras da reprodução cultural, sendo consideradas por alguns como revolucionárias. Essa opção está verdadeira, né?
As teorias elas possibilitariam uma maior conscientização das pessoas. E ao se tornarem mais conscientes do que estão fazendo, ou mesmo conscientes do mundo no qual vivem, né, isso pode bloquear uma reprodução cultural, né? Aquele agir desse indivíduo, um agir inconsciente, ou seja, ele está apenas reproduzindo aquilo que já existe, né? Reproduzindo uma ideologia que advém das elites, né? E ao tomar consciência dessas teorias, né? Por isso que Marx defende que na educação deve haver um rigor científico muito grande, porque esse rigor científico ele vai fazer com que esse aprendiz, esse jovem, seja mais consciente da realidade na qual vive e, consequentemente, isso vai bloquear a reprodução da cultura atual, né? Uma cultura de exploração, uma cultura de divisão social, né? Então, de fato, as teorias elas são vistas como bloqueadoras da reprodução cultural, sendo consideradas por alguns como revolucionárias, né? Justamente por abrir a mente dos indivíduos, as teorias possibilitam isso, né? Possibilitam que eles não sejam mais meros reprodutores da cultura, né? Que é uma cultura fabricada, não por eles, mas por outras classes, né? Eles apenas assimilam, adquirem, né? Captam essa cultura. É uma cultura uma cultura produzida não por eles. Opção D, por serem intrinsecamente criativas e se adquirirem tacitamente por meio de interações informais, as competências ganham relevo principalmente nas pedagogias visíveis, pois consideram as especificidades de cada educando. Essa opção está falsa, porque aqui nós temos uma referência feita às pedagogias invisíveis, né? E não às pedagogias visíveis, como está escrito nessa opção. E lembre-se, pessoal, as pedagogias invisíveis, elas vão trabalhar com essa perspectiva do aprender tácito, né? É quase como se fosse uma aprendizagem por osmose, né? Um aprender tácito é um aprender sem uma rigidez nos critérios de avaliação, é algo muito difuso, né? É o famoso discurso de que alfabetizar é algo mágico, né? É algo qual a gente não consegue explicar, né? Eu me lembro muito bem de uma palestra na qual participei e um dos palestrantes chegou a dizer, né, que achava muito interessante o trabalho dos pedagogos, né, e que alfabetizar é uma magia, né, é algo mágico, né. E eu lembro muito bem que eu questionei essa fala, né? Porque essa é uma visão de uma pedagogia invisível, né? Mas eu questionei, porque alfabetizar não é algo mágico, né? Não é algo místico, digamos assim, né? Alfabetizar exige um estudo, né? Exige um fazer consciente, né? E quando você torna isso algo místico, né? Tira também toda a questão profissional desse agir docente, né? Quando você não vê o docente, o professor, como um profissional, a tendência é você considerar a ação desse profissional como uma ação sem explicação, como um jovem que aprende algo como se fosse algo mágico, né, que não se pode explicar, mas por trás disso existe uma teoria, existem estudos, esse profissional estudou para isso, então não tem nada de mágico, né? Essa perspectiva de mágico é justamente um reflexo dessa pedagogia invisível, ok? E além de desqualificar, né, o papel desse profissional, abordando o agir desse profissional como algo mágico, né? Isso se reflete também em um desconhecimento, né, do próprio processo educativo, né? Então, enquanto professor, sempre quando me deparo com expressões como essas, né, da aprendizagem como algo mágico, como algo como a gente não pode explicar, né? Eu sempre rebato, né? Porque isso não é mágico, isso é o reflexo de estudo, de teoria, de um agir consciente, ok? Então essa opção D ela está falsa, ok?
porque a opção D nós temos aí uma referência à pedagogia visível, quando na verdade deveria ser pedagogias invisíveis. Elas se caracterizam por essa criatividade, por essa ideia do aprendizado tácito, né? Interações informais, né? Não necessariamente ocorrendo no espaço pedagógico, né? Então, essa opção D, de fato, está falsa. Terceira questão. Basil-Bernstein ressalta que o conceito de competência traz consigo um possível antagonismo para a comunicação. Sobre esse antagonismo, assinale a alternativa correta. Reparem que nós temos aqui uma referência feita à página 77 do artigo. Ele nos traz aqui alguns campos, né, como a linguística, a psicologia, a antropologia social, a sociologia, né? Ele vai falar que a adoção do conceito de competência por estes campos se aproxima muito do que propõem as pedagogias invisíveis, né? Que trabalham nessa perspectiva da criatividade, do aprender tácito, né? Por exemplo, Chomsky, que trabalha no campo da linguística, né? Vai desenvolver aqui o conceito de competência linguística. Ele, como um grande crítico ao behaviorismo, ao comportamentalismo, principalmente na explicação do behaviorismo da aquisição da linguagem, como a criança adquire a linguagem por meio de repetição, o estímulo, né, o reforço positivo, né? Chomsky vai criticar essa perspectiva comportamentalista da aquisição da linguagem e vai dizer que não se pode explicar a aquisição da linguagem como um mero resultado de estímulo e resposta, né? Mas que o ser humano já nasce com um dispositivo que vai auxiliá-lo na aquisição dessa linguagem, ok? E Chomsky vai também trazer essa questão da criatividade para o campo da linguística, né? Como explicar que crianças com 3 anos, com 4 anos, né? Ou mesmo 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, já conseguem produzir estruturas bastante complexas da língua sem nunca terem sido ensinadas, né? Apenas tendo conhecimento, apenas tendo contato com o falar dos pais, de coleguinhas, né? Enfim. Então é como se esse jovem fosse adquirindo conhecimento linguístico tacitamente, né? Então isso vai casar muito bem também com a pedagogia invisível, esse aprender tácito, esse aprender que é o resultado de uma realização prática, como Bernstein nos traz aí na página 77. O problema é que ao abordar a aquisição de conhecimento, não, mesmo se seu conhecimento linguístico, qualquer tipo de conhecimento, né, como algo tácito, né, como uma mera realização prática, Bernstein faz questão de dizer que o grande perigo aí é analisar a aquisição desse conhecimento sem considerar as relações de poder que permeiam essas interações, ok? Então, ao explicar que o conhecimento ele é adquirido de maneira tácita, é adquirido por meio das interações práticas, né, corre-se o risco de deixar de lado as relações de poder que ocorrem nessas interações. E não se pode deixar isso de lado, né? Bernstein faz questão de dizer isso. A aquisição do conhecimento, quando ela repousa única e exclusivamente uma base biológica, né, e Chomsky e Bernstein cita Chomsky, Piaget, Lévi-Strauss, né, corre-se esse risco. E é justamente aí, né, que há o perigo. E o que é antagônico? É justamente considerar o conhecimento, né, como algo que é adquirido socialmente, né? O conhecimento ele é adquirido socialmente. Até mesmo esses campos científicos que se baseiam principalmente na questão biológica, né, consideram que a linguagem, ou mesmo ou qualquer tipo de conhecimento, ele é adquirido socialmente. O antagonismo está em entender o conhecimento como uma construção social e, ao mesmo tempo, não abordar aspectos que são intrínsecos, né, a essas relações sociais.
como, por exemplo, as relações de poder. Então, não se pode analisar as relações sociais deixando de lado as relações de poder. Isso é um antagonismo, ok? Então, como é que eu considero a construção do conhecimento como uma construção social e, ao estudar como se constrói esse conhecimento, eu vou deixar as relações de poder de lado? Não, né? É aí que está o antagonismo, né? Então, vamos lá. Opção A. Ao destacar o aspecto da construção social do conhecimento, por meio de interações que se dão inseridas em um contexto de relações de poder, o conceito de competência se contrapõe ao que Bernstein considera a respeito da comunicação. Essa opção está falsa. Por quê? Porque o que ele traz é justamente o contrário, né? O antagonismo está em considerar o aspecto da construção social do conhecimento, deixando de lado esse contexto de relações de poder. Esse é o antagonismo. A opção A está dizendo que as relações de poder não são deixadas de lado. Se não são deixadas de lado, então logo não há antagonismo. Por isso que essa opção A não se refere ao que está sendo pedido. Por quê? Porque o que está sendo pedido é uma opção que vai explicar esse antagonismo, ok? E a opção A não explica o antagonismo. Opção B. A criatividade inerente ao indivíduo, pressuposto básico da noção de competência, destacando, portanto, o aspecto biológico, deixa de lado a construção social do conhecimento, que se dá por meio da comunicação. Essa opção B está verdadeira, exatamente isso, né? O indivíduo, né, ele, ao ter destacada essa noção de competência, foca-se muito no aspecto biológico e deixa-se de lado a questão social. E ao deixar de lado a questão social, consequentemente, né, gera-se aí um antagonismo. Aspecto biológico, aspecto social. E é interessante que o próprio Chomsky, né, quando ele traz a sua linguística muito próximo desse campo biológico, Chomsky se aproxima muito das ciências naturais, enquanto que muitos outros linguistas, né, que não abordam a aquisição da linguagem como algo relacionado a esse aspecto biológico, né, mas sim a um aspecto social, os demais linguistas vão se aproximar mais das ciências humanas. Então, enquanto que Chomsky vai para o âmbito das ciências naturais, os demais linguistas vão para o âmbito das ciências humanas, né? Interessante isso. Então, pessoal, essa opção B está verdadeira, né? O aspecto biológico de um lado e o aspecto social do outro, como se eles não dialogassem na construção do conhecimento. Se a construção é social, eu não posso deixar o aspecto social de lado, né? Muito menos as relações de poder que são inerentes a essas interações sociais. Então, essa opção B, ela está verdadeira. Ela explica muito bem esse antagonismo. A opção C, a idealização da competência é o resultado da inserção de aspectos sociais, como as relações de poder, na construção do próprio conhecimento. Já está falso, né? Porque essa idealização da competência é justamente deixar de lado as relações de poder. E continua, sendo, portanto, um meio para se combater os antagonismos gerados por uma visão crítica da competência, né? A visão crítica da competência é uma visão que traz as relações de poder, né, para o estudo da construção do conhecimento, ok? Então, essa opção C está falsa. A idealização da competência, ela deixa de lado as relações de poder, e já a visão crítica da competência, ela combate os antagonismos, né, e destaca também as relações de poder inerentes a essas relações sociais. Opção D, o antagonismo do qual Bernstein fala se refere à característica inata da comunicação que se choca com o conceito de competência, pois este dá bastante ênfase a aspectos não biológicos, como a cultura. Está falso, né? Na verdade, o conceito de competência, ele dá ênfase a aspectos biológicos, né, e não a aspectos sociais, como a cultura, ok? Então, essa opção D também está falsa. Tu commences là, Jojo, et tu dis ça. Allez. Comme ça. Ah, maintenant, je vais la faire cette lettre. Allez. Monsieur. Monsieur. Oui, c'est très bien, Laetitia, continue. Mais là, tu as oublié de remonter jusqu'au point. Remonte un peu. Non, Johan, non. Il faut que tu tournes ta feuille.
tourne ta feuille. Monsieur. Tourne-la, s'il te plaît. Monsieur. Là, je fais un rond. Mais regarde, oui, Laurent, tu devais remonter encore. Là, tu as oublié de remonter. Remonte. Monsieur, Là, stop. Maintenant, tu pars en haut pour faire le rond. Monsieur, je pas bien parfait. Monsieur. Tu fais toute seule jusque-là. J'ai bientôt fini. Regardez, monsieur. Là. D'abord, là. Monsieur. Bon, c'est bien, Marie. C'est bien. Oui, mais maintenant, regarde, tu pars de là. Moi, j'ai mieux fait que la. Tu t'es pas complètement trompé, hein, regarde. Là, tu peux continuer à faire celui-ci. Donc, tu remontes, tu fais encore une canne. Personne. Là, stop, remonte un peu là. Voilà. Et maintenant, stop, qu'est-ce qu'il faut faire de nouveau? Fais-le. Non, il faut que tu commences en haut, Laurent, il commence en haut. Là. Monsieur. Monsieur. Là. Une moitié des élèves jouaient aux billes à l'ombre des arbres. Une moitié des élèves jouaient aux billes à l'ombre des arbres. Point. D'autres jouaient au cheval. D'autres jouaient au cheval. On n'aurait pas dit que c'était l'imparfait des fois là. Il n'y a pas 5 minutes, Julien. C'est ça l'imparfait, un et accent aigu? C'est écrit comme ça, la terminaison de l'imparfait? D'autres jouaient au cheval ou aux autos. Virgule. D'autres jouaient au cheval ou aux autos, virgule. Marchant au pas. Marchant au pas. Marchant au pas dans des montées imaginaires. Point. Ça y est? C'est pas... J'ai pas dit point final. Tu interprètes, là? J'ai dit point. Allez, asseyez-vous. Jojo, ne mets pas les chaussures. Bien. Allez, vous sortez. Tu viens. Moi, je voudrais savoir le tien-nez de ton poisson. Ah non, c'est pas ça qu'on m'avait dit. Demain. Non, pas demain. Demain, il n'y a pas d'école. En plus. Donc, quand est-ce qu'il faut le faire? Quand il y aura de l'école? Là, il y en a. Oui. Alors, c'est maintenant qu'il faut le faire. Hein. Tu avais dit que tu le ferais, tu l'avais promis au maître. Et tu as tenu ta promesse, tu l'as fait le poisson? Il est fini le poisson? Non. Alors, il faut que tu le finisses. Oui. Tout de suite. 7 fois 0, 0 et 4, 4. Après, 7 fois 0, 0. eh ben, c'est pas peine de me regarder. 7 fois 1, 7. Bon, mais